Hoje nós vamos falar de leis trabalhistas. Sabe aquela dúvida que toda dona de casa tem? Hoje nós vamos esclarecer. E para isso nós convidamos a doutora Paula Farson. Tudo bom, Paula? Tudo ótimo, Geisa. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos esclarecer aí, né? Então, na verdade, a Paula, ela é advogada trabalhista, não é isso? Sim. E ela vai poder tirar um pouquinho dessas dúvidas que a gente carrega para nossa vida aí. Paulinha, me diz o seguinte, todo empregado tem que ter registro? Então, o mais importante é a gente saber primeiro quem é empregado, porque nem todo trabalhador no Brasil é empregado. Então, tem muitas pessoas que têm uma relação de emprego, né, com seus interlocutores, mas que não são relações de emprego, enfim, regidas pela CLT, pela Consolidação das Leis de Trabalho. Então, a primeira coisa é saber quem é empregado, para depois eu te falar qual é a obrigatoriedade de um registro, entre aspas. Para ser empregado no Brasil, gente, em primeiro lugar, a gente tem que ter de forma concomitante 5 requisitos, né, que a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, traz para a gente, que são: a pessoalidade, tem que ser uma pessoa física. A gente vê hoje muitas relações por meio de pessoas jurídicas, tentando desconfigurar uma relação de emprego. Então, a gente tem que ser uma pessoa física e os critérios pessoais contam. Então, uma pessoa ela é contratada por seus critérios de habilidades, pelo seu currículo, pela sua formação, pela empatia que o empregador pode ter por ela, uma indicação, enfim. Ela que foi contratada. Eu não posso me fazer substituir, por exemplo, como empregada por uma pessoa da minha indicação. Não. O empregado tem que ter esse critério de ser uma pessoa física e tem que ser pelas suas habilidades pessoais, pelas quais ela foi contratada. Segundo requisito que a gente fala, tem que ter uma relação de subordinação. Então, se não houver uma relação de subordinação, é outra espécie de trabalho que não emprego. Se a pessoa não pode chegar a hora que quer, ela corre os riscos do negócio, ela faz as coisas como ela quer, empregado não será. Porque a relação de empregatícia requer uma subordinação entre o empregado e o empregador. Além disso, tem o requisito que a gente chama, né, no direito de onerosidade, mediante uma remuneração, mediante um salário. Se não tiver uma remuneração como contraprestação pelo serviço, emprego não é, pode ser mas outra espécie de trabalho. Além disso, o risco do negócio é do empregador. Então, não importa se a gente está passando por crise econômica, não importa o nível de prosperidade que tem a empresa, o empregador, para ser empregado no Brasil, não está submetido aos riscos do negócio. E aí a gente vai compondo esses requisitos. Se eles todos aparecerem de uma vez só, tem ainda um quinto, a habitualidade, que eu não vou esquecer, né? Tem que ter uma não eventualidade. Se esses requisitos aparecerem de forma concomitante, é empregado no Brasil. Sendo empregado no Brasil, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, que é a nossa CLT, terá que ter o registro na sua carteira de trabalho. Vamos pensar assim, vamos falar em relação à nossa casa, né? Tá. Todo mundo tem ou uma empregada, ou tem uma diarista. Às vezes tem a empregada e a diarista, aquela que vai, enfim, fazer a faxina. Desculpa, falei errado. Tem a empregada e tem a faxineira que vai ou uma vez por semana ou em 15 dias. Tem babá, né? Tem o jardineiro, motorista. E tem uma que hoje está muito atual hoje, que a gente tem visto muito, que é aquela acompanhante de idoso, a pessoa que trabalha com idoso, às vezes dorme, pernoita, enfim. Dessas profissões que o brasileiro lida, né, quase que diariamente na sua casa, qual é emprego, qual que tem registro, qual que é considerado realmente um emprego? Tá. Então, a relação de trabalho doméstico tem uma lei própria. Vou até falar para os telespectadores o número da lei, porque pode ser que alguém se interesse, que é a Lei Complementar número 150 de 2015. Qualquer um pode ingressar com uma pesquisa no site do Planalto e consegue acessar essa lei na íntegra. A Lei Complementar 105 é a lei mais recente que a gente tem do trabalhador doméstico, que não é a CLT. Então, a gente só aplica para o doméstico a CLT de forma subsidiária. A gente tem que aplicar a lei do trabalhador doméstico, e essa lei vai trazer os requisitos. Então, dentro dessa lei, quer dizer, não adianta eu ir na CLT. Eu vou dentro dessa lei, eu vou encontrar
tudo sobre o empregado doméstico, é isso? Isso. Legal. Em primeiro lugar, eu vou buscar essa lei, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Ela vem para regulamentar a Constituição Federal, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, o artigo 7º, parágrafo único. E a CLT ela só vai ser aplicada quando essa lei do empregado doméstico, do trabalhador doméstico, ela for omissa. E lá a gente tem os requisitos. Quais são os requisitos para configurar uma relação de trabalho doméstico no Brasil hoje? É uma lei recente, né, que revogou uma lei mais antiga, então é o que a gente tem chamado de direito do trabalho doméstico novo. Primeiro, o empregado doméstico ele é contratado por uma pessoa física e não por uma pessoa jurídica. Ele é contratado para trabalhar no âmbito familiar, sem fins lucrativos. Se houver alguma finalidade lucrativa exercida por essa família, já deixa de ser empregado doméstico. Legal. Então é no âmbito familiar, contratado por uma pessoa física, para exercer o seu ofício em prol da família, com os demais requisitos aí que configuram uma relação de emprego. Qual é a habitualidade? A gente tinha uma dúvida, porque antes de essa lei trazer isso explicitamente, a gente não sabia, por exemplo, uma pessoa que trabalhava como diarista 2, 3 vezes por semana, se seria ou não empregado doméstico no Brasil. E hoje a gente já tem, a lei é clara, antes a gente não tinha essa clareza, hoje temos. A partir de 2 vezes por semana, pode-se configurar o trabalho doméstico, o empregado doméstico. O que não pode é a gente tentar transfigurar uma real relação de emprego para tentar transformar aquela pessoa em diarista e não arcar com as verbas trabalhistas. Essa pessoa, mesmo ela trabalhando 2 dias na semana, até para esclarecer, porque isso é bem legal falar. Essa pessoa que trabalha 2 vezes por semana, enfim, ela tem que ter contrato ou não precisa ter contrato? Então, contrato no direito do trabalho é bastante relativo, né? Porque o contrato no direito do trabalho, ele pode existir não apenas como a gente imagina um contrato, por escrito, de forma expressa. Muitas relações, elas existem com contratos que são de forma tácita e de forma, às vezes, verbal. É muito comum no âmbito do trabalho doméstico. Às vezes você contrata, por exemplo, uma pessoa para fazer o seu jardim, um jardineiro. Você não assina um contrato formal com ele, mas ao combinar que ele vá à sua casa, às quartas-feiras, que você vai pagar a ele uma remuneração pelo dia do trabalho, você já está pactuando, já existe um contrato de trabalho entre vocês. E se essa relação for se estendendo para mais de 2 vezes por semana, não precisa ter nada escrito, porque o direito do trabalho já reconhece como um contrato de trabalho, no caso aí de emprego doméstico. Doutora Paula, muito obrigada. Eu sei que o seu tempo é curtinho, fui lá, catei ela assim, bem, porque eu sei da importância disso, de a gente poder falar desse assunto. É muito legal, que muitas pessoas desconhecem, não sabem nem aonde procurar. Então eu te agradeço assim de coração, gratidão e um beijo no seu coração. E pode se despedir da câmera aí, que é sua. Obrigada pelo convite, obrigada. Mando um beijo para todos os telespectadores e um beijo para você. Obrigada. Galerinha, então fica a dica aí. Vamos nos informar. Leia a lei que ela falou. Vou botar a lei aqui embaixo para vocês verem. Leia, procure conhecer melhor para evitar um problema futuro. Caso não tenha compreendido o suficiente, procure um advogado ou um amigo que entenda, ou um contador, e vamos agir tudo direitinho dentro da lei para evitar problema, que não é brincadeira não, né? Boa sorte para vocês. Fiquem ligados, o próximo bloco volta já.